Sim, mas eu acho fantástico realmente que até é um problema moral, quer dizer, como é que é possível que 1.000 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo quando parte do mundo morre de fome, não é? Portanto, é um aspecto moral, não é? E depois há um aspecto também económico, quer dizer, que é absurdo gastar uma fortuna, porque 1.000 milhões de alimentos são uma fortuna, e depois vai tudo para o lixo. Portanto, é este desafio que com tanta gente a passar necessidades. Não é? E, portanto, isto realmente, que nós sabíamos, mas não tínhamos pensado muito nisso, mas quando chegam os números, quer dizer, só em Portugal são 1 milhão de toneladas, não é? De alimentos que vão para o lixo, um país tão pequeno, quando aqui no deserto do Saara em frente há pessoas que têm que ter cuidado para não perder uma gota d'água. Isto realmente está muito desequilibrado, é preciso fazer alguma coisa. E é muito bom que organizações como a Zero Desperdício e a Dar e Acordar, esta é uma organização, uma ONG, não é, que, e nós fomos desafiadas também para fazer colaborar com a organização, escrevendo livros para mais novos. O Tio Desafio é um livro que se destina precisamente a um tio, que é um viajante também, que os sobrinhos gostam muito dele e que ele desafia-os exatamente a pensar o que é que se pode poupar naquilo que nós que tinham sobre a mesa, o que é que serão os alimentos essenciais, quais são os alimentos que não são tão importantes. Portanto, tem a ver com mensagens de alimentação saudável e que garanta a sustentabilidade do planeta. E a doutora Paula Policarpo, que é a mentora deste projeto, desafiou-nos e realmente nós tive muito gosto em colaborar com este livro e com outras iniciativas também com outros livros, com os livros digitais, que também escrevemos. E há 2 livros, não é? Digitais. Exatamente. Este livro também está digitalizado e não só digitalizado, como que tem voz e tem animação. E os outros 2, um é sobre o pequeno almoço e outro é sobre precisamente o facto de, desde muito cedo, as pessoas deverem ter consciência do que é que devem comer e daquilo que não devem comer, ou que devem comer só em momentos muito excepcionais. E, portanto, nós associámos a escrever estas histórias. Isto com equilíbrio, porque é bom sensibilizar os mais novos, porque às vezes as crianças recebem melhor estas mensagens e eles próprios sensibilizam as famílias. Sem dúvida, e são os futuros adultos, não é? São os futuros adultos, mas estão mais receptivos e compreendem melhor talvez estas coisas. E depois também não pode ser com radicalismos, que então afastamos o público, não é? Portanto, sim senhor, uma alimentação saudável, mas num dia de festa abrem-se as exceções. E pronto, por exemplo, também uma das mensagens do livro que escrevemos é que no dia a dia é possível saber quantos bifes precisamos, quantas maçãs precisamos. Claro que numa festa já não podemos saber se são 50 pessoas, quantas é que vão comer mais, portanto aí vai necessariamente ter que se jogar ao acaso, não é? Mas numa família às vezes faz muito mais comida do que aquela que precisa. Sim. E vai tudo para o prato e depois vai tudo para o caixote. E é esta mensagem que queremos. E porventura vamos ter os mais novos agora na cozinha lá em casa a dizer aos pais atenção. A quantidade. Mas isso acontece muito. Os mais novos muitas vezes quando a mensagem faz sentido e é importante que eles compreendam o porquê das coisas. Não é só dizer agora não comes isso e não comes, não. É realmente eles perceberem que numa idade em que as pessoas estão a desenvolver a sua estrutura física, não é? O seu corpo, que se ingerirem alimentos que são excessivos em algumas substâncias, esses alimentos vão provocar um desequilíbrio. E nós, infelizmente, em Portugal temos muitas crianças obesas e, portanto, é importante que eles tenham consciência, e os próprios, não é? Não só as famílias, mas também os próprios, e que se habituem a procurar aquilo que lhes faz bem. E aquilo de que gostam, se gostarem do que lhes faz bem, tanto melhor. E nós sabemos que somos animais de hábitos, que acabamos por nos habituar a gostar daquilo que nos faz bem. Mas também aquilo às vezes que não nos faz bem e que comemos excepcionalmente, como muitas vezes os doces, essas coisas que comemos, não podem ser no cotidiano, tem que ser, enfim, em momentos excepcionais, em momentos festivos. E isso são as mensagens que nós procuramos aqui passar
com as histórias que Não, escrevemos. de facto, é um projeto muito interessante e também passa muito por estes vossos livros, Ana, que é lidar de frente com dois problemas. O desperdício alimentar, mas também já a pedagogia para os mais novos, não só a pedagogia em relação ao desperdício, como também em saber comer. É ter uma alimentação correta, não é? Essa mensagem está mais nos outros livros. Não, portanto, este é o zero desperdício, portanto, tentar evitar que se deitam comida para o lixo. Este é o teu desafio, não é? Este temos aqui connosco, sim. E depois temos um livro que se chama A Magia do Pequeno Almoço, que está digital, não é? Então, qualquer escola, qualquer pai pode ir buscar. E então aí, porque é importante que as pessoas tomem um pequeno almoço e um pequeno almoço saudável. E depois um outro que se chama O Príncipe Preguiçoso, que é o tipo de história tradicional e divertida para crianças, mas que se faz perceber através dessa história que o príncipe é preguiçoso e é mole e não tem energia porque está mal alimentado. Não com falta de alimentos, mas com os alimentos errados. E que se fizer como deve ser, vai mudar de vida. E então ser um rapaz cheio de energia. Foi divertido fazer estes livros também. E o facto de serem livros digitais torna primeiro o acesso mais fácil. Exatamente. Todas as crianças o podem ver no iPad, no computador, mas usam mais o iPad. E as escolas podem utilizar nas salas de aula, no quadro interativo, para trabalhar na sala de aula. E tem uma vantagem também, é que como são livros animados, em que o texto não é só lido em silêncio ou pela criança, mas também é interpretado por atores, à medida que o texto vai surgindo no ecrã, aqueles que ainda não leem bem, têm ali um instrumento que os ajuda a progredir também na leitura. Talvez conviesse dizer, se fosse conveniente dizer o site onde as pessoas podem ir procurar estes livros. Se puder, nós vamos, no site do Plano Nacional de Leitura estão os livros, também estão no site do Zero Desperdício, da organização Zero Desperdício, portanto, nos dois sites aparecem os livros. Muito bem, ainda bem que estamos a falar de escolas, que era isso que eu também queria abordar convosco, que tem a ver com... Bom, nós sabemos que, de certa maneira, este assunto é debatido nas escolas, mas se não devia ser encarado de uma forma mais séria e transformar-se mesmo num conteúdo obrigatório. O que é que acha? Sabe que o que acontece muitas vezes é que quando uma pessoa tem uma convicção sobre um assunto e ser importante, a primeira coisa que as pessoas pensam é deve estar na educação. E isso é muito bom. Porque nós vemos que o valor que os adultos atribuem à educação é que achamos que é um conteúdo importante, deve estar nos programas e ser obrigatório. Mas se fôssemos pôr tudo o que é importante nos programas como obrigatório, os programas iam ser um inferno. Aliás, já estão excessivos e, portanto, precisamos de ter algum equilíbrio. Neste caso, estes temas estão nos programas de ciência, tanto no pré-escolar como no primeiro ciclo. Agora, o professor deve poder escolher, o professor deve ter a possibilidade de escolher aquilo que dá no momento e o tempo que utiliza. Portanto, é mais importante nós darmos recursos e chamar a atenção para que o professor utilize do que propriamente obrigar. Porque a educação não rima muito bem com obrigação. Os professores têm que poder escolher para trabalharem com convicção. Mas aqui este tema também gostaria de acrescentar, não é? Que este tema tem que ser tratado com pinças, não é? Porque se massacrarem as crianças que têm que comer maçãs em vez de comer batatas fritas, se isso virar um massacre, se for constante, se for insistente, então temos o efeito... motivação da própria criança, não é? Temos o efeito contrário. Portanto, isto tem que ser feito, bem feito, pelos professores, eventualmente os de ciências, mas até numa aula de português, eu fui professora de português muitos anos, numa aula de português se pode abordar, mas tem que ser com uma certa ligeireza e uma certa vontade. E, aliás, nas cantinas, hoje nas escolas e nos refeitórios, há esta preocupação com a alimentação equilibrada. Um ponto um dos livros, que é A Magia do Pequeno Almoço, é que é realmente uma mensagem muito importante para se transmitir aí muito aos pais também, que procurem que as crianças não saiam de manhã sem tomar o pequeno almoço, porque senão a aprendizagem também o equilíbrio é prejudicado, e quando o equilíbrio da criança está prejudicado, a aprendizagem também é muito mais difícil, não é? E, portanto, se os pais estiverem atentos, dentro do possível, também com calma, persuadi-los a tomarem o pequeno almoço antes de sair de casa. Isabel Alçada, Ana Maria Magalhães, muito obrigado por estarem aqui. Para mim foi um enorme gosto conhecer-vos pessoalmente, fazem parte da minha vida e da vida de tanta gente com a coleção Uma Aventura, não é? Portanto, muito obrigado. Muito gosto em ter-vos por aqui e obrigado por nos ajudarem também a dar força a este movimento do Zero Desperdício. Continuação de um bom dia. Muito obrigada.